Gostaria de estar saudando meus amados e queridos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as ricas promessas da Sua palavra. Seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. A voz do que clama no deserto. Quero agradecer a Deus por cada inscrito no canal. Agradecer a Deus também pela vida dos 2 inscritos que acabaram desistindo aí, né? Estávamos com 108 inscritos, agora temos 106, dado o fato de 2 inscritos ter aí, por algum motivo, pessoal e de direito, ter desistido aí de manter a sua inscrição no canal. Tempo certo, que o tempo que aqui ficaram e se acompanharam aqui as reflexões de cada quadro, por certo, foi enriquecedor esse momento que assim fizeram. Tenho por certo isso, porque aqui o canal Voz Clama do Deserto, o compromisso que temos é com a palavra de Deus, em total dependência da sua direção, da sua iluminação, do Espírito Santo em nossas vidas, a falar conosco, a nos ensinar, a nos edificar e também a nos consolar. Então você que desistiu, né, querendo, você pode estar voltando para a sua inscrição, e vocês que estão comigo, que permaneceram aqui, não se sinta constrangido se tiver que também tomar a mesma atitude, tá bom? Isso é uma liberdade que nós temos. Como eu deixo sempre bem claro aqui o canal A Voz do Clama no Deserto, é mais um dos veículos aqui dentro da plataforma do YouTube, né, que nós estamos aqui para manter a nossa mente nas coisas do alto, refletir na palavra de Deus, na confiança e na fé de que Deus fala conosco e nós permanecemos vivos. Amém? Seja bem-vindo aqui ao quadro Momento de Reflexão, onde o tema que estaremos aqui refletindo tem como título O Pecado da Língua. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar, para que nós onde estivermos, nós possamos, Senhor, estar com o Senhor também. E isso por toda uma eternidade. Nos abençoa, Senhor, quanto esse particular, que aqui vamos tratar em reflexão, sempre confiando no Teu agir, através das nossas vidas, fazendo, Senhor, das nossas palavras as Tuas palavras, em verdade, segundo está escrito na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, neste momento, a todos quanto, Senhor, que conta conosco, tanto os inscritos como aqueles que ainda não homologaram a sua inscrição. Faz isso, ó Pai, nós pedimos, já Te agradecemos por tudo. Tanto os que vão estar conosco agora, como aqueles que ainda vão posteriormente também estar refletindo, Senhor, nesta mensagem. Faz isso, eu te peço, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria também, de em tempo, estar aqui expressando a minha gratidão por todos que foram solidários ao momento, que passei, 2 dias atrás, da perda da minha mãe. Esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 14 de setembro de 2025. Ele será aí liberado nas plataformas do YouTube, nos meados aí da terceira semana, se eu não estiver equivocado, de dezembro, se não a última semana de dezembro, entre quinta ou sexta-feira, tá bom? Mas aqui, que é o momento que estou gravando, você vai estar ciente disso. Eu quero estar externando aqui minha gratidão a Deus pela vida de cada um. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a você que usou seu tempo aí, seu precioso tempo, separou ali um momento para estar digitando no WhatsApp,
digitando ali no Facebook e prestando as suas condolências, tanto para mim como a minha família Sabino. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O texto em que vamos estar lendo aqui, ele se encontra em Salmo 52, versículo 4, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Aqui o salmista está se tratando deste personagem que nós vamos conhecer aqui durante a mensagem, que é Doeg. Então, amas toda a palavra devoradora, ó língua fraudulenta, está falando de Doeg, do seu perfil. E um dos seus perfis. Versículo 5 diz: também Deus te esmagará para sempre, arrebatear e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Esse texto ele faz parte, né, do Salmo 52. Temos por certo que todos os salmos ele tem o seu propósito, né? Deus permitiu que ele estivesse aqui fazendo parte dessa coletânea bíblica, justamente para nos trazer, né, o devido proveito de ensino, de nos exortar, como é o caso aqui específico, e de consolação também. Há salmos de consolação. Há salmos também que nos aviva a nossa fé, revigora, se estivermos nos esmorecendo nela, também a nossa fé. A exemplo do Salmo 23, né, que costumeiramente muitos conhecem como o Salmo 91. Porém, a coletânea do Salmo 1 ao Salmo 150 traz consigo propósitos, né, nobres, propósitos espirituais, tanto para a questão do nosso dia a dia, com respeito ao nosso emocional, com respeito à questão da alma, como a questão também espiritual. E esse Salmo 52, ele justamente traz-nos uma lição, uma exortação a termos cuidado com a nossa língua, com que aquilo que vamos falar, principalmente quando tende ao campo de darmos algum testemunho. E esse fato se dá justamente essa vamos dizer assim, notoriedade quanto a esse específico momento de se dar um testemunho, porque esse Salmo 52 trata do contexto da fuga de Davi, quando fugia de Saul, e ele, dentro desse percurso, ali juntamente com 400, se eu não estiver equivocado, até mesmo 600 homens, pelo qual fugiram ali, se juntaram a Davi, ele entrou no templo ali em Natote, né? Entrou no templo, ou seja, entrou ali em contato com o sacerdote no templo, e aquele sacerdote e os que estavam com ele faziam parte de Anatote, a cidade ali dos sacerdotes. E a Bíblia nos diz que Davi acabou, né, dissimulando em sua palavra para buscar convencer de forma mentirosa também, persuasiva e mentirosa, a questão de Elimeleque, sacerdote ali, né, para poder receber o pão ali, que seria trocado a cada dia, para alimentar ele e os seus moços. O que o sacerdote perguntou se eles tinham conhecido mulheres, e Davi disse que não, que estavam se conservando ali puro, nessa questão desse quesito. E assim, e ele disse que estava a serviço do rei Davi, do rei Saul. Ele acabou, Elimeleque, né? Haja vista que ele disse que estava a serviço do rei Saul, e também mostrando a seu lado de submisso, né, na questão da gestão de Saul, ele cedeu a Davi não só os pães, mas também a espada pela qual Davi estava na mão de Golias, a qual ele matou Golias também. Cortou a cabeça de Golias. E Doeg estava no templo, diz o versículo bíblico ali em 1 Samuel. Porém, quando
houve uma reunião de Davi com seus comandados, especialmente aqueles que encabeçavam a sua gestão pública ali como rei, que o caso de Doeg, ele cuidava da agropecuária, né, de Saul. Ele perguntou para aqueles comandados se tinha alguém se estavam todos contra ele, e se não tinha ninguém que pudesse dar uma luz da causa de Davi onde ele estava. Foi quando ali Doeg se apresentou, né, e disse ter visto Davi se encontrar com o sacerdote Alimeleque. E a Bíblia nos diz que ele distorceu aquele testemunho. O testemunho de Doeg não foi um testemunho da verdade. Porque se ele falasse a verdade, como aconteceu lá, ele teria poupado, né, e jamais provocado a ira em Saul com respeito àquele sacerdote e à sua elite sacerdotal. Porém, da forma que ele disse, né, de Davi e a atitude de Elimeleque, deu a entender a Saul que Elimeleque fazia corpo, né, de forma omissa ali, está dando sentido, né, e fortalecendo ali o êxito da fuga de Saul, de Davi, no que diz respeito a Saul. Isso gerou, né, uma ira no coração de Saul, a ponto que naquele momento se encontrava, se não estiver equivocado, 85 sacerdotes, pela qual foram dizimados, não pelos seus soldados que estavam ali, porque não tiveram coragem justamente por se tratar de homens que tinham ali, que eram representantes do povo, e interceder por eles a Deus. Mas Doeg, ele se virou, né, e para buscar ainda mais, né, dado o seu alvo pernicioso, né, como nós lemos no Salmo, ele usou a primeira ferramenta, foi a língua. E depois ele ainda consolidou o intento do seu coração e executou ali 85 sacerdotes. Não se contentando Saul ainda, dado o calor da sua ira, ele também deu ordem para executar ali aqueles que pertenciam à cidade sacerdotal de Anatote, e não só os sacerdotes que eles estavam se preparando, né, para esse ofício, como também as respectivas esposas, como também as crianças, até mesmo criança de colo. E não se contentando ainda também com os animais, né, que ali existia naquela localidade. Observe aí a consequência do falso testemunho de Doeg, da forma perniciosa, né, delinquente, criminosa que deu esse resultado, chegou a esse clímax, a esse caos, onde tantas vidas foram ceifadas, dado o calor da ira de Saul. Poderíamos até tratar sobre essa questão da ira, mas o caso nosso aqui de refletir é a questão do pecado da língua. E quando pecamos com a língua? Quando falamos o que não devemos falar. Quando usamos a língua para o mal. Quando usamos a língua para o perjúrio. Quando usamos a língua para a porfia. Quando usamos a língua para semear inimizade entre os irmãos. Intrigam os irmãos, que é um dos atos abomináveis diante dos olhos do Senhor. Quando usamos a língua para testemunhar falsamente, para, através desse testemunho, alcançarmos algo em que há pretensão. No caso de Doeg, específico ao que nós estamos refletindo, ele queria ter um apreço maior do que dos demais comandados. Ele queria ter um estreitamento mais próximo de Saul. Porém, por um caminho totalmente contrário à vontade de Deus. Aí o salmista, ele chega a dizer: ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, está aí. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatear e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes.
Então, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que temos que ter cuidado com a língua. Aliás, não só nesse texto, Provérbios mesmo, mas também no Novo Testamento há um capítulo específico somente para essa questão, que é o capítulo 3 de Tiago, que ele trata ali da questão do uso da língua, do pecado da língua, do perigo, né, do efeito que ela causa. Que ainda que seja pequena como o leme de um navio, ela acaba, né, dando a direção que ela realmente almeja, como foi o caso de Doeg. Porém, diz também Tiago que a língua ela incendeia um fogo, e esse fogo está se referindo ali à questão da perdição eterna. Por isso que o tema é pecado da língua. Porque pecamos por palavras, por obras e pensamento. Então que nós, mediante esses 2 versículos aqui até que estivermos, possamos considerar e fazer uso, né, desta realidade, trazendo para nossas vidas. E diante dessa confiança e dessa possibilidade, possamos fazer coro com o salmista e pedir ao Senhor para que nos dê palavras temperadas com sal. Pedir para o Senhor que o Senhor nos coloque ao nosso coração para que nós venhamos ter palavras aprausíveis, agradáveis diante daquele que nos sonda e sabe até mesmo que vamos falar antes que digamos uma palavra, mas também palavras que venham trazer edificação, trazer consolação e, se preciso for, também exortação. Mas jamais tomarmos o caminho da omissão ou buscarmos fazer uso da língua para um proveito próprio, sedimentado por um caminho pernicioso, por um caminho de crime, de maldade, de crueldade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento que até aqui nós tivemos, considerando, Senhor, também esse caminho que nos conduz ao pecado, que é o uso indevido, Senhor, das nossas palavras, da nossa língua. Faz isso, Senhor, nos abençoa, nos concede um coração, Senhor, cujo o fruto da língua seja de edificação, de consolação, e se preciso for até mesmo de exortação. Palavras que venham ser palavras temperadas com sal, porque a Tua palavra diz do que está cheio o coração, Pai, é que fala a boca. Nos ajuda, Senhor. Que os nossos sentimentos sejam dirigidos, que nossos sentimentos sejam trabalhados, sejam tratados, Senhor, e aperfeiçoados, Senhor, pelo Teu agir em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, nos ajuda, que nas nossas palavras nós possamos bendizer, engrandecer, glorificar, honrar, Senhor, o Teu santo nome. Faz isso, ó Pai, é o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.